Nós estamos aqui com um propósito, Pai, te adorar, te bendizer, te dar o louvor e a glória que são devidos a Ti. Nós te louvamos nessa noite, como cantamos as canções que te entregam a adoração. Nós dissemos aqui nessa noite que nós nascemos para te adorar. E nós estamos aqui para isso, Pai, para cumprir o propósito para o qual fomos criados. Para te adorar, para te bendizer, para te dar o louvor, a honra, a glória que só o Senhor é digno e merecedor, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Recebe o nosso culto, a entrega que vem do nosso coração e que brota dos nossos lábios, que manifesta-se através das nossas ações, através dos nossos braços erguidos, através das nossas orações dadas ao Senhor. Nós queremos te adorar, Pai. Estamos aqui para dar ao Senhor a reverência que devemos a Ti. Cumpra em nós o Teu querer, o Teu propósito. Faça sim, Senhor, segundo o Teu querer nesse lugar. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti. Te damos glória, te damos louvor e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Você também crê nisso, irmão? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesse domingo à noite. Você está crendo nisso também? Se você veio aqui, algo da parte de Deus vai ser liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. Então eleva as suas expectativas, coloca o coração no lugar certo, porque eu sei que o Senhor vai te corresponder e Ele vai fazer além daquilo que você pediu ou imaginou. Amém? Eu queria começar perguntando onde estão as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão fazendo aniversário no dia de hoje. Se você está fazendo aniversário, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar como igreja pela sua vida. Se for aniversário de nascimento, de novo nascimento, ou até também aniversário de casamento. Tem alguém? Vem aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Bênção. Pode se posicionar aqui, nós vamos orar por você. Amém. Glória a Deus. Você pode estender suas mãos na direção da nossa irmã. Pai amado, nós te agradecemos pela vida preciosa dessa nossa irmã em Cristo, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor a tem sustentado. E nós cremos, Pai, que nessa nova estação que começa, nessa nova fase que se abre para a vida dela, Senhor, ainda mais da tua manifestação de bondade, de amor, de fidelidade se verá sobre ela no nome de Jesus. Nós declaramos o tempo de teu favor sobre a vida dela e cada vez mais a influência do teu Espírito vindo sobre ela de maneira que outras pessoas possam também participar do que o Senhor está fazendo nela e através dela em nome de Jesus. Nós declaramos anos de vida, saúde, alegria, paz, prosperidade em tudo que ela realizar. No nome poderoso de Jesus. Desde já nós te agradecemos e cremos que já é assim. Por isso nós nos alegramos. Se você crê nisso também, dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Tem presente da nossa igreja para você. Uma salva de palmas para ela em nome de Jesus aí, gente. Que bênção. Então agora a gente vai de Verbo News para ficar atualizado sobre tudo que vai acontecer na nossa igreja. Fica ligado aí para não perder nada. (24 de maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fica ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados.
Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de Coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Então, você que é adolescente já pode garantir sua inscrição do Life Camp. Ao final do culto, passa no balcão de informações e faça já a sua. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade e contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol e seja você também um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito, do reverendo Kenneth Hagin. Você já se perguntou como reconhecer a voz de Deus e ser verdadeiramente guiado por Ele? Neste livro, você vai aprender de forma clara e fundamentada na palavra como desenvolver sensibilidade à direção divina e tomar decisões alinhadas à vontade do Pai. Então não perca mais tempo, passa no Verbo Shopping e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma ótima semana, uma semana... Glória a Deus, muita coisa acontecendo, né, gente? Então eu vou reforçar aqui 2 avisos aí acerca das inscrições do Life Camp. O primeiro lote se encerra hoje, então se você quer fazer a inscrição de algum adolescente, ou se você é adolescente e está aqui na nave, você precisa fazer sua inscrição ainda hoje, porque vai virar o lote, vai aumentar o valor aí considerável. Então a gente recomenda que se você quer fazer a inscrição de alguém, esse é o dia, essa é a hora, amém? Então procura aí ao fim do culto balcão de informações para você já garantir a inscrição do Life Camp a preço de primeiro lote, ok? Crianças, não é? Aí é para faixa etária até 12 anos de idade, você pode inscrever a criança. As inscrições estão disponíveis também lá no balcão de informações. Crianças ou adolescentes, a gente vai ter 2 eventos aí nos próximos dias, então já vai ter programação para a família toda também, tá bom? O pessoal também pediu para a gente reforçar que vai acontecer algo bem especial no dia 3 de junho. Dia 3 de junho, às 19 horas, a gente vai ter aqui mais uma audição do departamento de música da nossa igreja. Então, se você tem interesse em entrar, fazer parte desse departamento, se você tem um talento, uma habilidade aí, ou cantando ou tocando algum instrumento, de repente você é aquela pessoa que toca violão em casa de vez em quando, pronto, você vem para a audição do louvor, você vai passar por um teste e de repente você vai fazer parte da melhor equipe de música que você poderia conhecer aqui nessa igreja, nessa cidade, amém? Então, se você quiser fazer parte, a audição, ela é gratuita, você só precisa se inscrever, dar o seu nome, se alistar, para que você possa participar desse momento tão especial e você passar também a fazer parte, ou não é? Eu creio que você vai ter talento suficiente para ser aprovado, não é? Se você for assim, então vem fazer parte do departamento de música, dia 3 de junho, às 19 horas, mas a inscrição é gratuita, precisa ser feita antes, não é isso, pastor Dantas?
Então, tudo certo. Eu quero chamar aqui também à frente o Diógenes e a Marciene. Cadê eles? Diógenes e Marciene. Pronto, também aqui na frente. Eu procurando lá atrás. Venham aqui à frente, gente, por favor. Tem algo especial para acontecer hoje. E esse casal vai trazer aí novidades para vocês. Amém, amém. Boa noite, paz. Paz, igreja. Você se alegra com o que Deus tem feito em nossas vidas? Amém? Que bom. Pessoal, a gente tem aqui algo especial. Primeiro, abra a sua Bíblia no livro de Efésios 3:20. Amém? Efésios 3:20 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a receber uma palavra da fé e declarar. E algumas pessoas que nos visitaram, e palavras que foram lançadas aqui, nós agarramos. Compramos uma casa pela metade do valor, financiada. Deus fez um carro que nós temos, que foi sequestrado em menos de 24 horas. Nosso telefone tocou, porque, sabe, nós agarramos sempre aquela palavra do domingo dizendo: o seu telefone vai tocar. E quando nosso carro foi sequestrado, roubado, menos de 24 horas, nós tivemos o nosso telefone tocando e o nosso carro recuperado. E tantas coisas o Senhor tem feito. E às vezes você para e pensa que está aqui e uma palavra é lançada e você de repente pensa que Deus te esqueceu. Mas nessa noite nós queremos dizer para o Davi, o diácono Davi: Deus não te esqueceu. Quantas e quantas vezes, provavelmente na visão de homens, Deus fez você sair daqui de bicicleta, voltar de timão, e homens não viam, homens não contemplavam, mas Deus contemplava. E nessa noite, Davi, por uma instrução de Deus, Deus falou comigo. E dias depois, Deus falou com minha esposa. E na última sexta-feira, ela olhou para uma moto que a gente tinha e disse assim: vamos vender. E eu disse para ela: não, essa moto tem dono. E ela disse: e quem é? É o Davi. E ela disse: Deus falou comigo do mesmo jeito. E eu quero te convidar aqui, meu irmão. Nós queremos te presentear essa noite. Não para a nossa glória, para a glória de Deus. Nós já recebemos. E nessa noite o Senhor, Ele é fiel e justo. Essa moto, aquela moto que você estacionou. Quando eu cheguei, irmãos, ele estava lá na porta. E aí minha esposa veio pilotando. Eu disse assim: pega aqui, coloca ali. Essa moto que você pilotou, a partir de hoje é sua. Amém? Deus abençoe. E assim, Davi, por quantas vezes que a gente saía daqui para Timon, no horário de meio-dia, você aqui no diaconato, e a gente te via, né? Atravessar aquela ponte. Foi ali que o Senhor falou comigo. Só que não deve ser coisa da minha cabeça, fiquei só para mim. Quando o Diógenes falou ontem, foi ontem, né? Sim. Sexta. Eu chorei muito, porque o Senhor já havia testificado aquilo no meu coração. E a palavra de Deus, ela diz, né? Que mais se alegra aquele que dá do que recebe. Eu te digo, no dia que eu peguei aquela moto, eu senti uma alegria muito grande quando eu a tive, né, em minhas mãos. Mas hoje, vindo de casa até aqui, cara, foi surreal. Cara, foi muito massa. Eu, meu Deus do céu, eu vou presentear alguém. Que massa. E que bom que a gente está fazendo parte disso. Eu acredito mesmo que isso é só o começo de muitas bênçãos, porque aquilo que a gente faz pelo Senhor não passa por despercebido. Eu acredito mesmo em você crescendo e frutificando cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Que honra pra gente. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Talvez você fique aí se perguntando por que fazer isso, né, publicamente no meio da igreja. Por que não fazer de repente nos bastidores? Irmãos, porque ações de honra, de generosidade, elas precisam servir de exemplo e de encorajamento para nós. A Bíblia fala para nós darmos em secreto esmolas. E o que eles estão fazendo aqui não é esmola. Eles estão ofertando algo em honra e generosidade a um irmão em Cristo.
Isso deve ser para nós motivo de alegria e exemplo e motivação para a gente fazer muito mais vezes, amém? Eu creio, irmãos, que vai chegar um tempo onde ninguém vai ficar andando a pé ou de bicicleta na nossa igreja, porque todo mundo vai ter o seu veículo próprio, em nome de Jesus. E no que depender de cada um de nós, que a gente tenha atitudes assim, com um coração como o deles hoje, da Marciene e do Diógenes para com o Davi, e sabendo que o Senhor ele não é injusto para esquecer o serviço e o amor com que a gente ainda serve aos santos. Todas as vezes, de repente, ele vem, volta, vai, como eles viram algumas vezes, e talvez algumas pessoas nem viam, mas o Senhor vê. E quando Deus vê, irmãos, Deus viu, está visto. Ele é poderoso e fiel para recompensar. Então, eu me alegro com você também, Davi, me alegro pela generosidade do Diógenes e da Marciene. E fica aí o encorajamento e o exemplo para você fazer isso também, sempre que estiver ao seu alcance. Lembra disso, tem coisas que estão nas nossas mãos, que elas não são nossas, elas são sementes poderosas para liberar na vida de alguém, amém? A gente vai já passar para o momento de ofertas e dízimos, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de nós semearmos, de ofertarmos, mas antes eu preciso saber quem são as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando hoje? Estou vendo a mãozinha levantada lá, tem aqui também. Glória a Deus, daqui de onde eu estou, eu vejo vocês muito bem. Mas para que toda a igreja receba vocês com a devida honra, com o devido amor, eu queria pedir para que vocês ficassem de pé um instantinho apenas. Por favor, você que ergueu a mão, fica de pé aí no seu lugar. Olha que bênção, várias pessoas. Uma salva de palmas, você que está perto já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos. Você que nos visita hoje é nosso convidado especial, é nosso convidado VIP. Glória a Deus. Então, para você que nos visita, eu quero dizer novamente, você é muito bem-vindo no nosso meio. É uma alegria, uma verdadeira honra receber você conosco aqui nessa casa para cultuar ao Senhor hoje. Se vocês já congregam em alguma igreja, em algum lugar, manda um abraço lá para a sua liderança espiritual, para os seus pastores, e diga a eles o quanto nós estamos alegres em poder partilhar daquilo que o Senhor tem também depositado na sua vida. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja ou está procurando uma igreja para congregar, venha congregar conosco, porque essa é a igreja onde você vai crescer e frutificar debaixo da graça poderosa do Senhor. Amém? Se você está aqui hoje como nosso convidado, você é muito importante, você é VIP, por isso você recebeu uma pulseirinha aí de acesso a uma sala que a gente preparou para quem chegou hoje como nosso convidado. Você vai poder ir até essa sala ao fim do culto. Então, se você está com a pulseirinha de acesso, ao fim do culto a gente volta aqui para avisar que a sala vai estar disponível lá. Lá vão te recepcionar, vai ter algo para você ser acolhido e em seguida você vai poder ir para a sua casa. Mas a gente só quer que você se sinta amado, como a gente também sabe que é amado pelo Senhor e pelos nossos irmãos, tá bom? Vamos adiante, falando agora sobre ofertas e dízimos. Eu quero abrir com você aí em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Quem ama ser generoso, dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, irmãos. É bem verdade aquilo que Marciene falou aqui. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. De fato, existe uma alegria diferenciada, irmãos, quando a gente pode exercer o coração de doação e generosidade que o Senhor depositou em nós. Esse é o maior exemplo de Deus para conosco. Ele mesmo amou de uma tal forma que deu. O amor, ele tem uma expressão, e a expressão do amor não é só em palavras. A expressão do amor, ela requer uma ação de doação. Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu único filho. Deus deu não somente uma parte do que ele tinha. Ele deu o único filho que ele tinha e ele deu o melhor que ele tinha, que era o filho. Agora, é tão interessante que a Bíblia fala em João, no capítulo 3, no verso 16, que ele fez isso para que todo mundo que crê no Senhor, ele venha a ter vida eterna e não morra. Então, hoje, Deus colhe um mundo inteiro, uma humanidade inteira, porque deu um único filho. Ele colheu muitos filhos e ainda tem filhos a colher. Isso é o que acontece quando nós somos generosos, quando nós doamos, como o Senhor doa, amando. A gente pode até medir a semente que a gente dá, mas a gente não tem como medir, calcular, mensurar e numerar aquilo que a gente vai colher, porque a colheita é infinitamente maior do que a semente que nós lançamos. Em Gálatas 6, no verso 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga, o que eu colher é porque eu plantei. O que eu plantar é o que eu vou colher.
Irmãos, de Deus não tem como a gente zombar, não tem como a gente rir, não tem como a gente brincar com Deus. Se aquilo que nós estamos colhendo não é o que nós gostaríamos, a gente precisa urgente mudar aquilo que nós estamos plantando. Agora, se nós plantamos bem, se plantamos com generosidade, vamos ter colheitas maravilhosas, abundantes e generosas também. A Bíblia fala isso, irmãos, e mostra pra gente que quem planta pouco, colhe pouco. Se a gente está plantando e a gente não está colhendo na medida que gostaria, chegou o tempo de a gente plantar muito mais. Sabe, às vezes nós estamos reclamando da nossa condição, às vezes da condição de vida, da condição financeira, às vezes estamos queixosos para com Deus. Mas às vezes também, irmãos, nós estamos vivendo uma situação que é deficiente aos nossos olhos, porque nós somos também deficientes naquilo que sai das nossas vidas como semente. Nessa noite eu quero te encorajar a fazer isso com alegria, entendendo que o que você planta vai trazer uma colheita para você. Mas você não planta só por causa da colheita, você planta porque você ama mais o Senhor do que qualquer outra coisa que você possa possuir nessa vida. Certa vez eu ouvi um homem dizendo, olha, as pessoas questionam porque nós damos o dinheiro na igreja. Mas eu fico pensando, o que é o dinheiro para quem já deu a vida? Nós entregamos a vida a Ele, irmãos. Nossa vida é do Senhor. O que é o nosso dinheiro? Ele é mais valioso do que a nossa vida? Se nós entregamos a vida, irmão, todo o nosso dinheiro já é dele. E nós precisamos lembrar disso no momento de ofertar e de dizimar ao Senhor. Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, no verso 24 do capítulo 11, que a quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Mas que quem retém mais do que é justo vai ser pura perda. Se nós formos liberais e generosos dando, irmãos, nós vamos ter cada vez mais acréscimo nas nossas vidas. No reino de Deus é o único lugar onde se você retira uma parte, você não fica sem. Se você retira, você abre espaço para chegar muito mais. Você recebe muito mais. Algumas pessoas questionam e ficam queixando-se porque tem demorado algumas colheitas. Mas Tiago fala algo muito precioso e eu quero encerrar esse momento com isso para você. Tiago capítulo 5, verso 7 diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O Senhor já veio? Até a vinda do Senhor, sede pacientes. Eis que o lavrador, ou seja, aquele que semeia, ele diz, aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Quantos estão aqui e são plantadores? Ei, seja paciente e aguarde com paciência o precioso fruto da terra. Vai chegar a colheita, vai vir sobrenaturalmente, vai vir abundantemente sobre a sua vida. Vai vir de uma maneira que não vai dar para contar, mas vai vir, irmão. Só aguarda com paciência até receber as primeiras chuvas e as últimas também. Mas vai chegar o tempo de você receber também de Deus aquilo que você tem plantado. Com essa consciência, seja motivado nessa noite para que você também possa participar desse momento. Se você gosta de fazer em espécie, tem envelope aí disposto na cadeira. Se você prefere fazer através do Pix, está aqui no telão a chave, você já deve ter salvo aí no seu aplicativo. E lá atrás tem as nossas tesoureiras com as maquinetas para cartão de crédito ou débito, se você preferir assim. Quem está em casa, acompanhando, fazendo também parte desse culto, cultuando ao Senhor online aí por alguma razão que te impossibilitou de estar aqui hoje, aproveita, tem QR Code aí, tem link, tem a informação do Pix. Participa disso também com alegria, com entendimento, sabendo que a sua plantação vai trazer para você colheitas poderosas em nome de Jesus. Você está pronto para fazer isso nessa noite? Se você vai fazer aí com um envelope, levanta bem alto seu envelope. Se não, levanta bem alto sua mão, vamos orar juntos. Pai amado, aqui estão as nossas sementes, as nossas ofertas, dízimos, Pai, sendo entregues e devolvidos ao Senhor. Pai, nós fazemos isso porque não amamos mais esses bens do que o Senhor. Nós amamos mais o Senhor do que tudo quanto possuímos. E sabemos que o que possuímos, só possuímos porque veio do Senhor primeiro. Por isso nós fazemos isso com alegria, com entendimento, com consciência nessa noite. Te entregamos, Pai, sabendo que o Senhor é aquele de quem não se pode zombar. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E sabemos, Pai, que você é fiel, você é bom, você é poderoso e generoso para nos dar colheitas abundantemente. E muito além daquilo que nós poderíamos imaginar, o Senhor faz. E eu quero declarar em nome de Jesus, essas sementes consagradas ao Senhor e os meus irmãos colhendo de maneira sobrenatural e podendo testemunhar do que o Senhor está fazendo na vida de cada um, nas finanças, em cada área em que eles estão envolvidos, nos negócios, naquilo que eles colocarem as mãos para fazer, eles recebendo da tua parte a poderosa colheita no nome de Jesus. Você crê nisso também? Então vem semear com alegria. Antes que houvesse chuva, eu plantei.
pudesse achar, eu busquei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Glória a Deus. Nós vamos ter ainda mais um tempinho de adoração, de louvor ao Senhor, mas antes eu preciso falar de quem vai ministrar a palavra aqui hoje. Se você não sabia, nós estamos ainda durante esses dias, ainda durante essa próxima semana, com a presença aqui do pastor Rubênio Oliveira, ele que é o pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida lá em Caucaia, no Ceará, vizinho ali de Fortaleza. É praticamente nosso conterrâneo, é alguém que conhece e que também nós conhecemos há muito tempo. E é uma grande honra, uma grande alegria, pastor Rubênio, ter você aqui ministrando nessa casa, podendo também viver essa experiência dessa fase da nossa vida conosco. E eu tenho certeza, irmão, que se você está aqui hoje, você vai receber de uma unção poderosa através da vida dele. Amém? Então eleva as suas expectativas, coloca tudo que você tem para colocar no Senhor, no Espírito, na palavra, mas também receba com a devida honra a unção que está sobre a vida desse homem. Ele já esteve aqui outras vezes, alguns já o conhecem, tem aluno do Rema que já tem experimentado daquilo que ele carrega também, mas eu quero te encorajar a ficar motivado para receber de Deus, viu? E eu sei que você vai sair daqui surpreendido com o que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Rubênio, sua igreja, fica à vontade, é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigada. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, me levantar, tua bondade me acompanha. Deus Shaddai, Deus Shaddai, Deus Shaddai, Deus que é mais do que suficiente. Deus Shaddai tem sido tão bom, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus Shaddai, Deus Shaddai. O Senhor é a nossa fonte. Deus Shaddai, Deus Shaddai tem sido tão bom, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltamos o Senhor, grande é o Shaddai. Obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos acompanha. Não importa a circunstância, não importa o momento, a tua bondade nos acompanha. Oh, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela oportunidade que temos de cultuar a um Deus tão bom, de servir a um Deus tão bom. Te damos a honra, a glória e o louvor. Somos privilegiados de estarmos reunidos no nome do Senhor. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença manifesta nesse lugar. Oh, obrigado, Senhor, pelo poder disponível para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a nossa vida não será mais a mesma. Oh, aleluia, porque nós servimos a um grande Pai, a um grande Senhor, a um grande Deus, que é o nosso El Shaddai, que supre cada uma das nossas necessidades. Oh, nós queremos nos render a Ti, Senhor.
render o nosso pensamento, render o nosso coração, render o nosso corpo, todo o nosso ser nessa noite, porque Tu és digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Tu és o grande El Shaddai. Ei, El Shaddai é o Senhor, o Deus mais que suficiente. Oh, El Shaddai. Mais que suficiente, Deus, que sabe cada uma das nossas necessidades e supre cada uma das nossas necessidades, que alcança cada uma das nossas necessidades. O grande Senhor e Rei. Oh, obrigado pela Tua presença em nossa vida. Tu és o grande El Shaddai. Louvamos, exaltamos a Ti, pois Tu és digno de louvor. Oh, obrigado, Pai. Oh, nós Te louvamos. Te damos honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Oh, você pode sentar. Aleluia, que alegria, irmãos. Obrigado, louvor, vocês são poderosos. Meu Deus, deixa a gente inspirado. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui servindo ao Senhor. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tinha esquecido. Aleluia, para mim é um tempo precioso, como a Samere falou. Já estive aqui outras vezes, muitos anos, e também faz alguns anos que eu não vinha a Teresina. E para mim é motivo de grande alegria. Gostaria de agradecer esse casal maravilhoso. Meus amigos desde o Verbo da Vida Benfica, muitos anos que a gente se conhece, congrega junto. E estou tendo uma grande oportunidade aqui de estar de volta a Teresina, rever as pessoas de Teresina e os meus amigos de Fortaleza também, né? Tem uma turma boa aqui, muitos alunos, né, que eu pude alcançar ministrando a matéria no Rema nesses anos que eu ministrei aqui, e estou sendo grandemente abençoado, irmãos. Só o tempo que eu tenho passado com esse casal já vale a vinda, já vale a viagem aqui, né? Aprendendo, compartilhando, como é bom, como é importante. Foi muito bom, tem sido muito bom para mim. Sou grato a Deus pela vida de vocês, pelos demais pastores que também têm abençoado a minha vida. Tenho sido muito bem cuidado. Amém? Às vezes eu estou com medo de ficar mimado. Porque é muito cuidado, viu? Glória a Deus. É com muito temor que eu ministro aqui na presença do mestre, pastor Fábio, que tem feito um grande trabalho aqui, não é verdade? Glória a Deus. Mas hoje é o dia que o Senhor aprove que eu ministrasse aqui. E Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. Tem algo que tem queimado em mim. E eu sempre gosto de... Eu não estudo para ministrar. Eu estudo para a minha vida. Eu oro para a minha vida. E aquilo que impacta a minha vida é aquilo que eu sei que vai impactar a vida das pessoas. Deus tem impactado a minha vida com a sua palavra. E eu sei que a palavra dele impacta todos aqueles que acatam com mansidão no coração. E o que tem ardido no meu coração é uma mensagem sobre avivamento. Num domingo como esses, que hoje nós estamos aqui, e lá na minha igreja, Verbo da Vida Caucaia, nesse momento, a irmã Mona Lisa, minha esposa, uma das melhores ministras do Verbo da Vida, está lá, nesse momento orando. Nós temos um culto chamado Sem Cessar. O culto Sem Cessar, ele é um culto que dura 10 horas. Começamos 9h30 da manhã e vamos até às 7h30 da noite no domingo, quando o Senhor permite que a gente pare ele 7h30, né? Tem vezes que a gente passa. E é um culto de oração. Do começo até o final, um culto de oração. Você pode perguntar, mas o pessoal fica lá essas 10 horas? Não, gente. Vamos fazendo os turnos não escalados, só os ministros que oram ficam escalados, o povo vai a hora que quer. Nós motivamos eles a ficarem o máximo de tempo que puderem, pelo menos as 2 horas normais de cultos que nós damos ao domingo, né? Aos domingos.
Tem sido um tempo muito precioso, Deus tem falado muito com a gente lá, tem transformado muita coisa. E um mês atrás, exatamente no quarto domingo do mês passado, que nós estávamos lá, no culto sem cessar, Deus começou a falar comigo sobre avivamento. E foi muito forte para mim, porque Deus começou a me trazer algumas realidades que nós, como pastores, e também o povo em geral, às vezes se engana, é enganado pela mentalidade natural sobre o que é um avivamento, né? E a gente, se você ficar olhando muito para ali, eu sei que eu sou bonitão, mas ao vivo é melhor. Brincadeira, gente. É só porque eu sou cearense, cearense não perde a oportunidade, né? Então, assim, a gente se engana muito por parâmetros naturais. E eu estava orando, eu gosto de orar num cantinho assim, e Deus começou a falar comigo sobre avivamento, sobre a minha igreja, como está avivada, né? É uma igreja avivada. E eu olhei e tinha muitas cadeiras vagas, não poucas, muitas, né? E na nossa mente vem aquela coisa, vem logo um questionamento, né? Mas o Senhor falou comigo. Ele, antes de eu completar aquilo que eu estava pensando, ele disse: não olhe para as cadeiras vazias. Amém? Porque às vezes você pensa coisas porque você foi treinado para pensar aquelas coisas. Pensamento natural, os homens acham que uma igreja avivada é uma igreja lotada de gente. Se você estiver entendendo, diga amém, ainda que você não concorde. Porque você não é obrigado a concordar comigo. Amém? Mas existe esse parâmetro natural. Mas o parâmetro, irmãos, de uma igreja avivada ser uma igreja lotada, isso é humano, é o que satisfaz a alma. Amém? É o que satisfaz os olhos. Então Deus começou a falar comigo. Antes que eu completasse o meu pensamento, ele disse: não olhe para as cadeiras vazias, olhe para as cadeiras ocupadas. Aí, irmãos, eu comecei a olhar. Aí eu olhei para o pastor Danilo, avivado. O meu pastor lá não é Danilo, é outro. Olhei para Samere, olhei para Mona Lisa, avivada. Olhei para o fulano, avivado. Olhei para outro, avivado. Eu disse: é isso. É isso que Deus está me mostrando. Que eu não fique com parâmetros naturais, mas que eu fique com o que Ele considera ser uma igreja avivada. E Deus começou a falar muitas coisas comigo. Entre elas, eu posso compartilhar com você de como Deus pensa. Em João capítulo 6, tem uma ocasião onde Jesus multiplicou os pães. Todo mundo conhece essa história. 5 pães, 2 peixinhos, para 5.000 homens. E a Bíblia diz que a partir dali o povo disse: esse aqui é o profeta. E eles passaram a ir para onde Jesus fosse. Onde Jesus ia, eles estavam lá. E aquela igreja de Jesus lotada. E era uma igreja que não tinha ar-condicionado. Ela não tinha poltronas. Amém? Provavelmente o sol de lá deve ser parecido com o de Terezinha. Amém? E quando tira a folga daqui, ele vai para lá. Amém? Vocês não vão esquentar com a minha brincadeira. E aí, aquele povo naquele solão quente, atrás de Jesus. Atrás de Jesus. Teve uma hora que Jesus olhou para eles, aquela multidão, 5.000 homens, mais um monte de gente, mulher e criança. E Jesus disse assim: vocês são aqui, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. Eles estavam atrás de Jesus, um monte de gente estava com a intenção errada. Um monte de gente estava seguindo Jesus, sendo uma grande igreja, mas aquilo para Jesus não era um avivamento enquanto eles não alinhassem o coração. Enquanto o coração deles não tivesse correto. Irmãos, eu quero ser um pastor como Jesus. Eu prefiro ter 5 comigo do que 500.
que estão fora do propósito. Amém? Aleluia. Então Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim. E eu comecei a ver aquelas pessoas, olha para esse, olha para aquele. E eu pensando assim, rapaz, está comigo. Está avivado, esse aí conhece a palavra, esse aí está na visão. Eu vejo os reflexos da palavra de Deus na vida dele. Deixa eu perguntar para você. Se as pessoas olharem, se você olhar para a pessoa do seu lado, você vai ver o reflexo de Deus na vida dela, mas não olhe. Se ela olhar para você, ela vai ver o reflexo de uma pessoa avivada, uma pessoa que tem vivido a palavra, que a palavra exala da vida dela, em todas as circunstâncias e condições, na alegria, no momento de abundância ou no momento de escassez. A pessoa vai olhar para você e vai ver uma pessoa avivada. Aleluia. Amém. Jesus, ele não aceita que estejamos sendo igreja só para sair no Instagram. Ele não aceita alguns posicionamentos humanos que os homens aceitam, até que pastores aceitam como membros. Jesus não aceita. Ele está dizendo, alinha ao propósito. Alinha ao meu propósito. Seja uma igreja, seja avivado. Porque Deus não aceita crente que não está avivado. Aleluia. Então eu vou fazer a outra pergunta, que vai deixar você um pouco mais coisado. Se você olhar para a cadeira que você está sentado, quer olhar para o outro? É fácil. Eu quero saber se você olhar para a cadeira em que você está sentado, você vai achar um crente fervoroso, avivado. Eu disse que o negócio podia ficar pior para você. Mas não precisa responder. Eu estou querendo fazer você refletir. Nós estamos construindo algo aqui. Foi algo que Deus falou comigo. Amém? Algo que Deus quer alinhar na igreja. E a minha igreja é uma igreja avivada. E eu sei que essa igreja é uma igreja avivada. Amém? Eu dou testemunho, irmãos, do avivamento desse lugar. Porque eu conheço aqui desde o começo. Ainda era no Mafuá. O primeiro lugar lá, eu estava lá no Mafuá. E eu conheço. E eu acompanhei no tempo que era só uma igreja. Depois, mais uma igreja. Boqueirão e Monte Verde. E eu estava por aqui acompanhando e me alegrando com isso. Mas, irmãos, eu cheguei esse ano aqui, nós somos 9 igrejas. Amém? Ou seja, nós temos sim um avivamento. Amém? Nós temos um avivamento. E o que Deus falou comigo, muito sério, irmãos. Ele me trouxe aqui para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Deus começou a me acrescentar coisas, irmãos. Ele me mostrou, e eu sabia disso, dessa informação, que a igreja de Éfeso era a igreja mais avivada da sua época. Era a igreja mais poderosa da sua época. A igreja de Éfeso, ela chegou num nível, lá em Atos, já mostra que em pouco tempo, lá em Atos, os fabricantes dos nichos de Diana, da idolatria, os artífices da idolatria, eles estavam revoltados, porque ninguém mais queria comprar coisa de idolatria naquela cidade. Uma cidade altamente idólatra. E as pessoas estavam sendo impactadas pelo evangelho, conversões verdadeiras. Eles não estavam mais indo para o templo
E há registros históricos de que os templos lá de Éfeso ficaram abandonados. E também até as carnes que eram vendidas no açougue, que eram sacrificadas aos ídolos, elas apodreciam porque as pessoas não iam mais comprar as carnes sacrificadas. Uma igreja em pleno avivamento, uma igreja em crescimento espiritual, porque você sabe pelas respostas, porque o povo não vai mais para a idolatria, porque o povo não quer mais participar de qualquer coisa, de qualquer evento. Amém? Dá para saber quando as pessoas estão avivadas. A prioridade delas é servir ao Senhor, o único Rei. Amém? Aleluia. Só que, irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, uma igreja avivada, um povo avivado, de repente ele diz: desperta, ó tu que dormes. Amém? Desperta, ó tu que dormes. E isso é algo bem interessante, porque ele não fala geral. Despertem vocês que estão dormindo. Por exemplo, se eu fosse falar aqui agora, eu ia dizer: acordem, irmãos. Vocês estão entendendo? Mas ele fala bem direto, e é claro que ele não estava falando somente com uma pessoa, mas aqui ele individualiza, e ele diz: desperta tu que dormes. Ele não fala no geral, irmãos. Por quê? Porque avivamento é algo individual, avivamento é algo pessoal. E aqui vemos que é possível pessoas dormirem em pleno avivamento. É possível que você esteja na igreja mais avivada de Teresina e você durma, irmão. E não é dormir nessa poltrona boa com esse ar-condicionado, dormir naturalmente que eu estou falando, não. É você dormir espiritualmente, é você não entender, não perceber o que Deus está fazendo. É você não entender porque Deus trouxe você até aqui. Que você estava confortável em outro lugar, às vezes crente em outra igreja, e de repente Deus te traz até aqui, para esse lugar de avivamento. Mas só que você obedeceu em uma parte por ter ficado aqui. Eu amo a palavra, esse louvor dessa igreja é maravilhoso, mas eu não gosto disso aqui. Eu não quero isso aqui. Você está entendendo? Eu não gosto desse pessoal correndo nessa igreja. Eu não gosto desse pessoal caindo nessa igreja. Eu não gosto dessas manifestações. E aí você fica aí na sua cadeira durinho. Como diria o Eri Neto, durinho na penca. Mas se Deus te trouxe a esse lugar, irmãos, é porque Deus quer te dar uma nova visão e acender um fogo dentro de você que vai fazer você reagir diferente às coisas. Porque se tivesse tudo tranquilo, tudo normal na sua caminhada, por que vir para cá? Se a tua vida estava boa, então por que Ele te trouxe para cá? Então desperta, tu que dormes. Para com essa história de dizer que não vai fazer o rema, porque não precisa fazer o rema. Não vou fazer porque eu estou velho. Porque Deus te trouxe até aqui, se você está velho? Aleluia. É porque Deus quer te renovar. Deus quer te dar novas forças. Deus quer antecipar coisas na tua vida. O rema é uma escola, irmãos, de antecipação. Não se fecha para aquilo que Deus tem proposto. Você pode achar que a gente quer encher sala de aula, mas isso não importa para nós, irmãos. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós recebemos. O que nos trouxe até aqui. Um dia estávamos lá sentados. Amém. Mas ouvimos revelações preciosas, verdades preciosas. Sabe o povo de Éfeso? Eu fico pensando, irmãos. Pastor, pode descer aqui? Vou descer. Com licença. Eu fico pensando no povo de Éfeso, irmãos. Você sabia que a carta aos Efésios é a carta
da revelação do propósito da igreja. Nenhuma outra carta Deus fala, o Espírito Santo, tanto sobre o propósito pelo qual ele estabeleceu a igreja. Amém? É uma carta de altas revelações, grandes revelações, poderosas revelações. Paulo começa, eu vou passar 2 versículos, vou falar o versículo 3. Olha só como é que Paulo começa, irmãos, a carta. Ele já dá a saudação e ele já diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4 ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Aleluia, aleluia. Depois, irmãos, ele vai ensinar os Efésios a orar, para ter revelação das coisas que aconteceram na vida deles, porque se tornaram crentes. Ele diz: vocês receberam o selo do Espírito. Agora eu estou orando para que vocês conheçam a excelência do seu chamamento. Ei, você é chamado, foi chamado por Deus. Efésios 1:17, se o pessoal quiser botar aí. Eu estou orando para que vocês conheçam a excelência. Pede o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação para o povo de Éfeso. Para vocês também. No pleno conhecimento dele. Passou? Por favor. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. As riquezas da glória da sua herança nos santos. E a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. E você sabe isso tudinho. Senão você precisa orar essa oração. Amém? Precisa fazer essa oração. Ore por você mesmo. A excelência do chamamento, as riquezas da glória da herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Depois ele vai dizer que nós estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Que revelações poderosas. Que revelações. Ele vai continuar. Eu não vou falar tudo, não. Não vou falar tudo. Aí ele vai dizer que através da igreja, ele vai mostrar, através de mim e de você, a igreja, ele vai demonstrar aos principados e potestades a própria sabedoria dele. A sabedoria de Deus demonstrada através, lá no Ceará a gente chama de abestado, de um abestado que nem eu. Você está entendendo? E Paulo está falando isso, olha, entendeu? Está dizendo o propósito da igreja, dizendo como ele estabeleceu a liderança, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele ainda diz por quê? Para que não quer ninguém, ele não quer ninguém criança na igreja. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento e doutrina. Aí, irmãos, essa ruma de revelação. E as pessoas dormindo. Na igreja de Éfeso. Nessa aqui não. Na igreja de Éfeso. Revelação. Chegando. Paulo falando, irmãos. Paulo pregando para eles. E dizendo: olha, vocês estão assentados com Cristo. Nenhum demônio tem poder, tem autoridade sobre vocês. Amém? Vocês estavam no pensamento de Deus antes dele criar o mundo. Você não é um qualquer. Foi isso que ele falou. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E eu vim aqui por acidente. Minha mãe teve um negócio. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vim ao mundo, não era nem para ter nascido. Quem disse que não era para você ter nascido? Quem foi que falou? Se Deus disse que pensou em você. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, irmão, como é que eu posso não ser avivado e dormir com as verdades dessas? Dormir debaixo dessas verdades. Deus chovendo, irmãos, na minha cabeça e eu dormindo. Amém. Então o Espírito Santo, irmãos, ele chega a hora, Paulo está falando e depois ele grita.
Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia. Amém. Numa igreja avivada, pessoas podem estar dormindo espiritualmente. E estar dormindo espiritualmente equivale a ser uma pessoa do mundo, porque ele diz, levanta-te de entre os mortos. Amém. Se você ser crente não está fazendo diferença na tua vida, você precisa despertar. Eu aceitei Jesus, mas minha vida não muda nada, não tem nenhuma diferença. Você está perdendo as revelações. Você está perdendo. Mas por que a gente perde? Porque às vezes a gente está buscando outra coisa, e Jesus está dizendo, se alinha, Ele te trouxe para um lugar para você receber as revelações. Amém. Aleluia. Para você ver, você não vai ser abençoado só pelo fato de estar junto, porque aquele pessoal lá que estava atrás de Jesus, amém? O pastor sempre fala, a multidão e o discípulo. Fala ou não fala? Você é multidão ou discípulo? O discípulo, ele aprende, ele imita, ele pratica. Ele fala como o mestre fala, ele age como o mestre age. Aleluia. Irmãos, e nessa noite, há um grito do Espírito Santo, querendo que a gente desperte para essas coisas maiores, essas realidades maiores. Amém. Irmãos, eu estou aqui há uma semana. Eu vim para 3 cultos aqui. Eu fui impactado aqui. Amém. Você recebe coisas aqui que podem mudar a tua vida. Assim como os Efésios receberam lá. Você já imaginou, irmãos? Você saber que você já é abençoado? Irmão, tanta gente correndo atrás da bênção. Tanta gente daqui que vai para o Juazeiro para receber a bênção. Vai para o Canindé. Vai para Jerusalém para receber a bênção. Cara a passagem de avião. Mas só é abençoado se for para Jerusalém, se batizar no Rio Jordão. Aleluia. Mas Paulo diz, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Amém. Aleluia. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você não é qualquer pessoa. Deus te juntou aqui com pessoas que sabem essa informação privilegiada. Deus está querendo provocar um avivamento maior. Deus está querendo provocar um avivamento maior nessa cidade, irmãos. Deus colocou essa igreja para balançar, abalar esse negócio aqui. Só que tem muita gente que está dormindo e não entendeu. Dormindo no avivamento. Amém. Aleluia. Abre 2 Timóteo. Capítulo 2. Não, desculpa. Capítulo 1. Versículo 6. Diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Eu não sei se você sabe, mas Timóteo foi pastor em Éfeso. Amém? Ele pastoreou Éfeso. Eu não sei se é a mesma época, não posso provar isso. Não vou afirmar que foi exatamente na mesma época que ele estava
mas eu acredito que sim. O pastor Fábio, que é mais estudioso que eu, pode dizer isso. Timóteo era o pastor em Éfeso. Olha só, Paulo está falando para o povo, alguém lá, desperta, ó tu que dormes. E agora está falando para um pastor em Éfeso, quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, vamos já estudar um pouco isso aqui. Não é exatamente a mesma coisa, mas eu quero que você pense. Ele está dizendo, despertes o dom de Deus que há em ti. Algumas versões traz reavives o dom de Deus. Reavivar o dom de Deus que há em ti. Eu quero estudar isso aqui com você e que você pare aí para pensar. Timóteo era um pastor. Amém? Mesmo ele sendo pastor, ele estava numa condição onde Paulo exortou a ele de que ele reavivasse o dom que tinha na vida dele. Amém? Talvez você está aqui, pensando, se o pastor orar por você, você fica tão poderoso quanto ele. Se você receber uma unção especial, amém? Se você receber uma unção especial da irmã Samere, da reverenda Samere, aí nunca mais você é a mesma. Mas você vê que um pastor, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa que um membro. Que nós, se mantemos a nossa vida avivada, é porque nós tomamos uma decisão de nos manter avivados. O avivamento é uma decisão. Veja que Paulo não diz, Timóteo, eis que eu envio daqui para ti uma palavra qual vai te avivar. Você está entendendo? Ele não falou isso. Ele não falou que ele ia fazer Timóteo ficar avivado. Ele diz, eu rogo que você mesmo faça algo para que o dom que há em ti seja reavivado. Aleluia. Você mesmo faça algo para que o teu dom seja reativado. Aleluia. Agora, irmãos, Timóteo era um pastor, ele tinha dons, ele tinha um dom ministerial e também tinha dons espirituais. Não dá para dizer exatamente aí o que é, não é? Mas, a partir do momento que ele ouviu Paulo falando, reaviva o dom que há em ti. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele mesmo, de a partir daquele momento, reavivar o dom ou não. Amém? Aleluia. Então nós vamos aumentar um pouco ampliar mais a sua visão sobre isso. A palavra reavives do grego aí, é a palavra anazopireo. É escrita aí pirem, porque está no infinitivo. Mas no grego a gente fala na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, anazopireo. Certo? Ela é composta por 3 palavras. Paulo era um especialista em formar palavras. Ele pegava pedaços de palavra, inspirados pelo Espírito Santo, e formava algo. Na maioria das Bíblias, eu perguntei no outro culto, ninguém tinha uma versão que eu tenho aqui, que eu vou ler para você. Mas pode ser que você tenha. A minha versão aqui diz assim, por esta razão, novamente te lembro para avivares as chamas do dom de Deus, o qual existe em ti. Tem uma diferença? Tem uma diferença? Você viu a sua versão? Ela não tem chamas. Muitas delas não têm. Sim ou não? Quem aí falta chamas na versão? Ali, algumas mãos levantadas, os outros também é porque não conferiram. Mas a maioria das nossas versões não tem.
Certo? Por que essa versão minha tem? Ela é uma versão literal do grego, traduzida diretamente do grego. Por que os tradutores não colocam isso? Não colocam a palavra fogo ou chama? Porque, infelizmente, os nossos tradutores, eles são aqueles crentes bonitinhos que não creem no batismo do Espírito Santo. Eles não creem que orar em línguas é para hoje. Então, eles vão traduzir, eles não podem traduzir falando de fogo. Mas a palavra no grego tem 3 partes. É a palavra aná, a palavra zo e a palavra pireo. A palavra aná é novamente ou para cima. A palavra zo é a palavra vivo. Certo? E a palavra pireo é a palavra fogo. Então, se a gente for falar ao pé da letra, reacende o fogo vivo que há em ti. O que Paulo estava dizendo para Timóteo, e que para nós vai ser muito importante entender, é que Timóteo tinha um dom dado por Deus. Mas esse dom que foi dado por Deus, ele não foi dado como um celular. Me perdoa aqui, posso pegar? Ele não foi dado para ele como uma coisa assim. Um celular. Uma pedra. Uma chave. Não. Ele foi dado como fogo. Você entende? O paralelo do Espírito Santo. Porque há muitos aqui, tudo jovem, nunca tiveram que andar com lamparina. Mas Paulo, pastor Paulo, glória a Deus, Emanélia, tivemos que andar com lamparina. Certo? E quem, irmãos, anda com a lamparina sabe que você não pode deixar coisas alcançarem o fogo. Você está entendendo? Porque o fogo pode apagar. Certo? Estou só fazendo um paralelo para você entender. O que Paulo está dizendo é que aquilo que Deus colocou dentro de Timóteo. E quando você lê Timóteo na Bíblia, aquela carta, se fosse escrita só para Timóteo, ele podia dobrar, botar no bolso e adeus. Mas quando fala Timóteo, ele está nomeando Rubênio. Entendeu? Ele está nomeando Fábio. Ele está nomeando o William. Ele está colocando o nosso nome lá. Ele está dizendo, Rubênio, o dom que eu te dei tem que ser preservado, aumentado e continuar crescendo. Porque a palavra aná também significa para cima. Então eu poderia traduzir assim, Rubênio, levanta mais alto a chama do dom que eu te dei. Eu não sei teu nome, mas eu quero te informar que Deus sabe. Eu sei que eu não sei teu nome, mas eu sei que Ele te deu um dom. Que Deus te deu um dom, colocou dentro de você. E agora, essa noite, eu creio, pelo Espírito, que Deus está chamando você para reacender, levantar mais alto, se for necessário, se você já está avivado, a chama do dom que há em ti, porque Deus quer provocar um avivamento, irmãos. E aqueles homens não colocam a palavra fogo porque eles não gostam. Mas na minha Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 1 diz, cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo.
a qual pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Você sabia que Deus, Jesus, ele tinha ressuscitado, tinha soprado o Espírito para dentro dos discípulos. E ele disse assim: vocês não podem ir para lugar nenhum, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Você está entendendo? Ei, tem um fogo aí dentro de você? Aleluia. Tem um fogo dentro de você? Deus está chamando para você acender ele mais alto. Há um sopro do Espírito para fazer esse fogo levantar. Essa noite, irmãos, é noite de despertar dons. É noite de reacender a chama. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, eu estou preparado. Venha botar a mão em mim. Pastor Fábio, venha botar a mão em mim. Paulo diz para Timóteo: reacende, reaviva a chama do dom. Você mesmo faça algo com isso. Ei, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse fogo que você recebeu dentro de você? Ah, pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo, não. Ainda não foi porque não quis. Porque é para todos. Em Atos capítulo 2, depois de todos terem recebido o batismo no Espírito Santo, chegaram para Pedro e disseram: o que é que a gente faz? Pedro disse: é para você. É para você, para o seu filho, para todos quantos o Senhor deu chamar. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Então nós podemos ver, Paulo continua falando. Reaviva, vou dizer agora. Reaviva, aumenta, levanta o fogo do dom que há em ti. O fogo vivo, porque é vivo. Lá tem zoe, vivo, que há em ti. O qual te foi dado por imposição das minhas mãos. Estava falando daquele momento inicial. Ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Amém? Espírito de timidez. Alguma versão traz timidez, outra covardia, outra medo. No original grego é deilias. Espírito de temor. Ele não nos deu espírito de timidez. Ele não nos deu espírito de temor, espírito de medo. Está dizendo: reaviva a chama do dom. Porque Deus não te deu o espírito de medo, espírito de timidez. Mas deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Ei, irmãos, quando você reaviva o dom que Deus te deu, essa presença do Espírito Santo. Sabe que o batismo no Espírito Santo, ele é um enchimento do Espírito. O Espírito Santo já habita na pessoa. Amém? E quando somos batizados, é o transbordar do Espírito. Sabe por que muitos não transbordam do Espírito? Porque não desejam, não querem. Amém? Mas se houver sede e houver fome, o Espírito vai encher a sua vida. E a evidência vai ser línguas como de fogo, que virá sobre você. Aleluia. Agora, irmãos, quando somos batizados, recebemos o nosso Espírito, o transbordar do Espírito Santo, como línguas. E a Bíblia chama línguas como o quê? De fogo, que pousou sobre cada um deles. Nem todo mundo vai ver, vai ter essa experiência de ver. Mas é a mesma coisa. Agora, não recebe na cabeça e fica na cabeça não, irmão. Vem para dentro de nós. Amém? E quando, irmãos, nós reavivamos esse dom. Sabe por que você anda com medo? Porque você não está cheio.
Alguém disse amém? Eu vi um amém. Um amém. Eu ouvi. Não, pastor, mas nós estamos com medo porque o mundo... Irmãos, Ele não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu o espírito de temor, de pavor. Ele nos deu o espírito de fortaleza. Você acha que o espírito que Deus deu a você é menor do que o espírito que está no mundo? Não, maior é aquele que está em nós. Agora nós estamos deixando que as circunstâncias ao nosso redor. Você entendeu? As circunstâncias soprando. Ai, meu Deus, esse governo. Ai, não sei o quê. É a guerra. É isso, é aquilo. Nós deixando fofocas apagarem o fogo. Críticas apagarem o fogo. Ei, irmãos, não adianta criticar essa igreja aqui não. Porque o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Essa igreja nasceu no fogo, irmãos. Essa igreja nasceu para impactar, não é à toa. Amém? Que essa igreja veio parar aqui, não. Foi por causa da obediência de um homem avivado. Um homem que não esperou ninguém impor mão sobre ele, fazer alguma coisa. Ele estava avivado. Se Deus encontrar um crente avivado, irmãos, um crente avivado, ele muda situações, ele muda a vida, ele muda circunstâncias. Precisa apenas de uma pessoa. Sabe, eu me lembro. Eu me lembro de Paulo. Sempre. Porque quem está mandando Timóteo se alegrar, a reavivar o dom é Paulo. Ele que está mandando Timóteo. É pelo Espírito. Amém? Mas a gente só prega o que a gente vive. Não adianta pregar o que não vive. Ele estava falando tanto para Éfeso como para Timóteo, a reavivarem os dons que haviam neles. Irmãos, e ninguém nesse mundo, fora Jesus, tinha mais motivo para ser desanimado que Paulo. Porque pregava a palavra, era preso. Pregava a palavra, era chicoteado. Passou fome, nudez, naufrágio. Vivia cercado de pessoas que o traíam. Essa mesma igreja aí de Éfeso, depois o povo o abandonou. Várias igrejas o abandonaram. Mas Paulo não desanimava. Aos filipenses da cadeia ele disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E agora ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom. Você que está dormindo em Éfeso, desperta! Era um homem que as circunstâncias não paravam. Irmãos, quem está avivado não para por causa das circunstâncias. As circunstâncias não conseguem parar, irmãos. Aleluia. Paulo ele tinha uma palavra para ir para Roma. Deus tinha falado com ele, tinha assentado no coração dele, ir para Roma. E aí, ele foi preso em Jerusalém, queriam matá-lo, foi preso, depois ficou 2 anos preso. Depois foi enviado para Roma, e quando ele estava indo para Roma, um homem guiado pelo Espírito avivado, preso, depois de 2 anos, ainda estava na mesma intimidade com Deus. Amém? E ele disse, não é bom a gente ir agora por esse caminho. Disseram, não, a gente vai. Você não sabe de nada. Mas a gente sabia. Resumindo a história, teve um momento que a tempestade ficou tão pesada, as coisas ficaram tão difíceis para a vida de Paulo. Lucas, que foi quem escreveu Atos, ele disse, nós desesperamos até da vida. Ficamos desesperados da vida. Aleluia. E eles não estavam sendo dramáticos como nós. Amém. De fato, eles estavam no meio de uma tempestade 14 dias sem ver o sol. Era isso, pastor? 14 dias sem ver a luz do sol. Amém. E as pessoas desesperadas. Vamos morrer. E agora? O que será de nós?
Aí todo mundo, a gente vai se jogar, vamos pegar um bote, vamos fazer qualquer coisa, não tem o que fazer. Aí Paulo se levanta. Ele diz assim, ei, não vamos morrer. Aleluia. Não, você não crê nessa palavra da fé? O cara estava no meio da tempestade, não via nada, ninguém via nada, tudo escuro, tudo treva, relâmpago, trovão, chuva caindo, sem ver nada. Ele se levanta e diz, não vamos morrer. Aleluia. Você está numa igreja que está dizendo que você vai prosperar, você vai ser curado, você vai alcançar os seus objetivos. Aí você está dizendo, não, mas está tudo escuro, está tudo treva. Irmãos, enquanto todos estavam desesperados, Paulo tinha uma informação privilegiada. Amém? Porque crentes avivados têm informações privilegiadas. Então Paulo se levanta e diz, o anjo do Deus a quem eu sirvo, ó, ele estava em conferência com o anjo. Estava recebendo as informações privilegiadas que só avivados. Irmãos, a gente não fala à toa aqui não, irmãos. A gente fala porque a palavra fala. Amém? A gente fala do que a palavra fala. Não fomos nós que criamos a palavra da fé, não. Paulo já dizia, esta é a palavra da fé que pregamos. E Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação. As tribulações são leves e momentâneas. Paulo ele falava, ele tinha tribulações, mas ele dizia, são leves e momentâneas. É uma diferença, irmãos, entre um crente que está avivado, cheio do fogo, e um crente com fogo quase apagado. Talvez essa noite, eu vou até chamar logo o louvor, porque senão eu vou ficar ministrando aqui até não sei que hora. Sem parar. Ainda não cheguei nesse nível de pregar 12 horas seguidas. Eu consigo chegar a 2. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Um crente avivado tem as informações privilegiadas de Deus. Quando olhamos para a palavra e ela fala, nós falamos junto com ela. É simples isso. O que Paulo falou, ele ouviu do anjo, um recado de Deus. A Bíblia que você tem é Deus falando com você. Então não tem por que não crer. Não tem por que não crer. Existe um fogo que foi colocado dentro de você, irmãos. E quando um crente acende, ele levanta, ele coloca mais alto esse fogo, ele consegue ver o futuro. Você lembra que o povo antigo, eles andavam com fogo na mão. E se eles queriam ver mais longe, o que eles faziam? Eles levantavam um fogo mais alto. E aí você quer ver mais longe da sua vida? Talvez você esteja perdido agora, não está enxergando nada, está tudo treva. Mas é porque você não está levantando fogo. Naquela noite, todo mundo desesperado. Paulo estava lá no porão do navio. Eu não olho para as circunstâncias. Tempestade, eu não olho para você. Eu não preciso ver, porque a minha fé não é pelo que eu vejo. Paulo estava desse jeito, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, ele disse, e no 4 também, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são naturais, mas as que se não veem são eternas. Então Paulo estava lá, eu não estou vendo nada, mas não preciso ver. Não importa as trevas, o sol, eu tenho uma luz que brilha mais alto. Paulo estava lá, se enchendo do Espírito, aí Deus, puf, manda o anjo. Vai lá que esse cara aí é dos meus. Vai lá que esse cara aí é dos meus. Diga a ele que ele não vai morrer. Por quê? Paulo tinha uma palavra que ia para Roma, gente. Ele sabia que ele ia para Roma. Ele não estava olhando para a circunstância, não. E o que a palavra diz ao teu respeito? Você sabe o que a palavra diz ao teu respeito?
Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para a palavra. Eu vou para Roma. Deus disse, Jesus falou que eu ia pregar para César. Eu vou pregar para César, não importa. Pode morrer todo mundo nesse barco. 200 pessoas. Era isso, pastor? 200 e poucas pessoas? 200, eu tenho um universitário, sabe tudo aqui. 200 pessoas naquele barco, irmãos. E Paulo dizia, pode morrer todo mundo, mas eu não morro. Porque eu tenho uma palavra, eu vou para Roma. Se eu morrer, o meu corpo vai boiando até a praia de Roma. Quando chegar lá, eu ressuscito. Aleluia. Porque um corpo morto não precisa nem de navio, né? Ele vai só boiando até lá. Aí o anjo aparece para ele e diz assim, Paulo, você não vai morrer. Você tem que ir para Roma. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Esses 200 que estão com você também não vão morrer. Porque Deus te deu esses que estão contigo. Olha só, irmãos, eles iam morrer. Eles estavam fadados à morte. Mas a Bíblia diz assim, Deus te deu. Deus deu a Paulo aqueles que estavam com ele. Ei, irmãos, Deus quer te dar a tua família. Deus quer te dar as pessoas que estão no teu trabalho. Deus quer te dar o lugar onde você estuda, a tua turma lá da escola. Mas você precisa estar avivado para não deixar que essas pessoas pereçam. Acende, levanta a chama, renova, fica de pé. A irmã já ficou, fica de pé também. Desperta. Aleluia. É tempo de avivamento nesse lugar, irmãos. É tempo de avivamento nessa igreja. Ei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cheira, brabababa, chacarabababa. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Oh, rabababaia, chacarababababas. Você vai ser a pessoa que vai se levantar e vai dizer, nós não vamos morrer. Essa empresa não vai quebrar. Essa empresa não quebra porque eu estou aqui. Cheira bababaia chacarababa arabada cachiricanda. Quando todos estiverem desanimados, pensando em desistir, vai ser você a pessoa. Sheila brababa. Ei, os seus dons são preciosos. Os seus dons são preciosos. Ei, reacende a chama. Reacende a chama. Não espera a imposição de mãos. Não espera que ninguém vá até você. Toma uma posição, Timóteo. Toma uma posição, Timóteo. Toma uma posição, Timóteo. Reacende a chama do dom de Deus que está em ti. Porque tu não recebeste espírito de medo, espírito de timidez. Ei, irmão, você não tem espírito de timidez. Dá um grito aí. Sai desse lugar comum. Ei, aleluia, aleluia. Cheira brabababa chacaralabarababababa. Ei, cheira brababababa cha. Resacada brababacheira. Rochetere cantaralabababaya. Re mamamama cha. Ei, o fogo está subindo. Ora chacanaya brababa. Cheira brabababas. Ei, ramamamamas, um novo derramado Espírito sobre a tua vida. Chambra babababababasha. É tempo de uma nova consagração tua. É tempo de você se consagrar novamente. Ei, é tempo de você pegar sério com isso que Deus fez na tua vida. Pega sério com a tua salvação. A tua salvação é preciosa. A tua vida é preciosa. Oh. Ei.
Ei, labrababa, checa na manahas. Ei. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir que nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Há uma transferência de unção. Deus não faz à toa. Ei, escalas não são à toa. Essa noite há uma transferência do Espírito. Ei, mais, cheia, 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 cheia. Ei, cheia. Não é à toa. Escalas não são à toa. Eu amo a minha escala. Eu amo a minha escala para servir ao Senhor. Escalas não são à toa. Recebo uma nova unção. Recebo uma nova unção. Mais. Mais. Cheio do Espírito servindo ao Senhor. Cheio do Espírito servindo ao Senhor. Ei, receba mais. Receba mais. Ei, mais. Ei, xarabababababash. Isso, flua. Ei, receba do Espírito. Ei, mais. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Essa igreja vai queimar do Espírito Santo. Cada dia mais e mais. Ei, seja cheia do Espírito Santo. Eu vejo o seu fogo aumentando cada dia mais. Ei, receba. Não precisa imposição de mãos. Você tem o fogo. Cheia. Mais. Está aí a unção. O fogo ardendo dentro de você. Renova, Senhor. Um renovo do Espírito. Ei, mais. Mais cheia. Isso, receba. Ei, receba. Ei.
Ah. Oh. Alabaxere cantará labrabababa. Ai, era machacarabababa. Ei, chambrabababa. Ei, eu vi a unção vindo sobre você. Eu vi uma nova unção vindo sobre a sua vida. E ela já está aí. Ei, beba do Espírito. Mais cheia. Mais cheia. Ah, eu vi essa unção vindo. Ah, e porque está abrindo um novo tempo de Deus para a sua vida. Um novo tempo de Deus para a sua vida. Cheia do Espírito. Ah, mais. Ei, mais. Ei, mais. Ei, igreja de mulheres poderosas essa. Mulheres cheias do Espírito, sedentas, famintas pelo Espírito, que tem se levantado. Cheio. Uou, si cachore capache, raso choro compro toro laba, nacheca para manache, la chore camatere cantarabasha, nachore camatere calechore cantere, istoko bahasteka, steko bahasteke de cachure, ye chore cantalama chore, ye brocho, yo che mama socorro no, ya choro no share, cantere de desce, ye brocho robo. Oh, se o Senhor diz que te levantou nesse lugar, como uma luz. Por isso tantas mulheres poderosas, porque tem olhado para a unção na sua vida. Mas é tempo de aumentar a chama. Esse tempo é um tempo de chama ainda mais alta. Aleluia. Algo novo, uma nova unção. Mais cheia. Oh, mais. Receba do Espírito. Está aí a unção. Ela está aí. Cheira brachacra ladasha. Recitrododosha. Amanachoro com mamamate. Yes. Ei. Yes. Oh, mais. Ei. Oh, rabache de cantará la brababasha. Oh, obrigado, Pai. Oh, eu te rendo graças. Oh, aleluia. Cheio da brababash. Ei, aleluia. Ei, cheira mamamasha. Ei. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu tenho fome, eu ainda tenho lenha. Eu tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda
Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir queimar, pode vir queimar. Chama do dom que há em ti, a chama do dom que há em ti. Pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. Você ia falar, Samir, alguma coisa? Não. Eu tenho uma palavra para os pastores. Eu estava relutando ali para liberar essa palavra. O Senhor falou para mim: serviço não substitui consagração. Serviço não substitui consagração. O Senhor está falando: levanta o fogo. Não se tornem lentos na consagração. Timóteo era um pastor e precisou reacender ou reavivar a chama, levantar mais alto. Eu sei que é uma palavra grave, mas eu preciso liberar essa palavra. Oh, aleluia. Corram mais rápido. Corram mais rápido. Aleluia. Corram mais rápido. Consagração é o caminho mais rápido. Consagração é o caminho mais rápido. Reacender a chama é o caminho mais rápido. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor liberou nessa noite sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre essa casa, Pai. Nós nos tornamos ainda mais responsáveis. E te louvamos, Pai, porque o Senhor tem confiado a nós tamanha missão de permanecermos avivados e levarmos esse avivamento a outros, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor falou nessa noite, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Você pode levantar bem alto suas mãos e dizer: Pai, muito obrigada por aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida hoje. Ainda com os olhos fechados, você que está aqui hoje, eu gostaria de saber se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você tem sido alguém que assiste, acompanha, vê, aprecia, contempla o que o Senhor está fazendo, mas você ainda não entregou sua vida completamente ao Senhor Jesus. Você ainda não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida. E isso se faz com uma oração simples, mas com uma decisão para sempre. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, receber dele salvação, vida plena, saúde, paz, alegria completa, você pode fazer um sinal bem alto com a sua mão aí no seu lugar. Eu quero te conhecer. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, essa é a sua oportunidade. Não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem, não deixa para um outro dia qualquer. Hoje é o dia que o Senhor fez para você mudar a sua história com a sua decisão, através do Espírito Santo na tua vida. Tem alguém? Todos salvos? Há alguém que deseja nessa noite se reconciliar com o Senhor? Você já andou nesse caminho, mas por alguma razão você se afastou. Se essa for a tua situação, hoje é dia de voltar para a casa do seu Pai. Se você estiver aqui nessa condição, eu também quero orar por sua vida. Se você já está aqui, já é crente, salvo, sabe que entregou a vida para Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, se você não recebeu ainda esse revestimento poderoso que vai mudar a sua história de serviço e de testemunho ao Senhor,
você pode receber isso nessa noite. Nossa equipe está aqui. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, vem aqui à frente. E nós vamos te ajudar nesse processo. Todos salvos, todos cheios. Glória a Deus. Uma noite de crentes. Se você está aqui e está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, você estava sentindo algo, você quer receber imposição de mãos, quer sair daqui livre desse mal de uma vez por todas, receber cura, manifesta na sua vida, essa é a sua oportunidade. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Você vai sair daqui curado, totalmente sarado, como Cristo fez você para ser. Tem alguém? Glória a Deus. O que você tinha? O que você estava sentindo? Pode vir aqui. Diga, Patrícia. O que você estava sentindo, querida? Aqui desse lado, direito. Deixa eu descer para orar por você. Ela estava com uma dor nas costas, na lateral direita. Vai embora agora essa dor, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos bem alto, Patrícia, por favor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão bem, Pai. Eu creio na tua palavra, eu creio no poder do nome de Jesus. E eu declaro agora mesmo, toda dor indo embora. Eu declaro alívio imediato e cura completa em nome de Jesus. Não importa de onde veio, nem a razão, a causa dessa dor. Eu falo com você, dor, vai embora. Você é ilegal no corpo dela. E ela desfruta de saúde divina em nome de Jesus. Agora mesmo, agora mesmo. Aí está, curada e sarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você não fazia, pode fazer. O que você estava sentindo incômodo, pode fazer, que não tem mais dor. Amém? O que vocês estavam sentindo, gente? A senhora também? A senhora também? Amém. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e declaro em nome de Jesus. Cura completa sobre ela. Em todas as áreas, em tudo que diz respeito à vida física. Eu declaro saúde mental, tudo funcionando bem como o Senhor criou para ser. Paz, tranquilidade no espírito, em nome de Jesus. Tudo ajustado na sua mente, na sua alma, em nome de Jesus. Agora mesmo, aí está. Aí está, receba em nome de Jesus tudo aquilo que você veio buscar nessa noite. Amor, põe as mãos sobre ele, por favor. Em nome de Jesus, aí está. Alma, mente tranquilas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda pressão, toda opressão indo embora e dando lugar. A paz que excede todo o entendimento hoje, em nome de Jesus. Totalmente curado. Livre. Totalmente, em nome de Jesus. Você, o que te... Receba em nome de Jesus a sua cura agora mesmo. Toda dor, toda fadiga, todo cansaço, tudo que está irregular, agora mesmo, indo embora, no nome de Jesus, receba a sua cura completa. Em nome de Jesus, agora mesmo, alívio imediato e cura plena em nome de Jesus. Tudo funcionando bem, saúde plena do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você estava sentindo ainda agora? Enquanto estava aqui? E agora? Agora passou? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos bem alto. É mesmo. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. E Ele é quem vigia. E Ele é quem fica alerta e ligado enquanto você descansa. Hoje, em nome de Jesus, você vai dormir em paz. Tranquilo. Um sono como de um bebê. Tranquilo, seguro nos braços do Pai. Em nome de Jesus, tudo que estava impedindo, tudo que estava incomodando, tudo que estava desregulado, eu falo agora com você. Corpo, responda a essa palavra. Em nome de Jesus, tudo fluindo bem e ela dormindo em paz, em segurança e tranquila. De hoje, por todos os dias, em nome de Jesus. Vai dormir em paz. Hoje, como nunca antes. Não esqueça de botar o despertador, senão você não acorda de manhã. Oh, glória a Deus. Jesus é o mesmo, irmãos. Ele continua curando. Amém? Glória a Deus. Estamos quase chegando ao fim. Eu quero indicar alguns livros que estão relacionados à mensagem de hoje.
Um deles é esse aqui, que é uma preciosidade. Isso aqui é um tesouro do irmão Kenneth Hagin, crescendo espiritualmente. Todo crente não precisa só ler esse livro, precisa estudar esse livro. Isso aqui vai falar com você de muitas fases na sua vida que você vem enfrentando e não tem entendido como poder livrar-se disso. Esse livro aqui vai te ajudar, está lá no Verbo Shop disponível. Temos esse aqui, que é Receba Poder, para você ser fortalecido pelo poder de Deus. Esse é maravilhoso também. É um livro que fala sobre nós temos e carregamos esse poder que Deus nos deu. E temos esse, que é um livro que está intimamente relacionado a se manter avivado. 10 maneiras simples para você viver incendiado por Deus. Uma vida em chamas, de Rick Renner. Esse livro é maravilhoso. É um livrão mesmo, uma preciosidade, um tesouro. Está lá no Verbo Shop. Passa lá, adquire esse livro, ou recomenda isso, ou presenteie alguém que você conhece. Vai ser ainda melhor, vai ser bênção para você e para quem receber. Amém? Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Lembra que eu falei com você no início do culto? Nós temos uma sala preparada para você que nos visita. Temos uma equipe ao lado ali da porta. Eles estão acenando agora para você. Você que está nos visitando já pode se dirigir para lá. Você que trouxe o visitante também, vai com ele. Uma salva de palmas para as pessoas que nos visitam hoje, gente. A sala está lá para você que é nosso convidado VIP. Amém? Nós estamos chegando ao fim, lembrando das inscrições de Acamp Kids. Inscrições também para o Life Camp hoje. O último dia de primeiro lote para o Life Camp. Passa lá no balcão de formações e já adquire, já faz a inscrição do seu adolescente ou da sua criança. Se você quer fazer parte do louvor, a audição também já está com as inscrições abertas. Lembra de passar lá agora no fim. Verbo Shop funcionando com os livros que nós indicamos e muito mais. Também temos Verbo Café no hall de entrada. Você pode dar uma passadinha lá e sair daqui alimentado espiritualmente com a palavra que você recebeu e naturalmente passando lá e adquirindo algo para comer, tá bom? Então vai em paz, seja abençoado praticando essa palavra. Nós declaramos uma semana abençoada, poderosa, em nome de Jesus. Boas notícias estão chegando, fica atento, seu telefone vai tocar em nome de Jesus. Amamos você.